Olá, querida irmã em Cristo, querida mulher restaurada. Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Escola de Esther. Que bom que você chegou na segunda aula. Eu vou te encorajar. Não deixe de assistir às aulas. Não deixe de anotar cada palavra liberada, aquilo que tem tocado o seu coração. Lembre-se, é uma jornada e a sua disciplina fará você concluir os passos que devem ser dados através daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. A escola de Esté, ela foi direcionada para mulheres nesse tempo que o Senhor ele tem escolhido, ele tem separado. E com certeza, se você está aqui, o seu coração sabe, sente que você foi escolhida, que você foi separada para esse propósito. Então fica firme, não desanima. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de dar continuidade àquilo que nós começamos. E muitas vezes isso interfere também naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então eu quero te dizer uma coisa. Se comprometa primeiro com Deus e depois com você. Quando você se compromete com Deus e depois com você, você com certeza vai conseguir chegar no lugar que você tem que chegar. Ninguém chega no lugar que tem que chegar sem disciplina, sem constância. Então eu te convido, minha irmã, nessa segunda aula, peça ao Espírito Santo que te ajude a permanecer firme em cada aula. Mas eu também quero dizer para você que Deus continue te dando essa perseverança, porque chegar na segunda aula é um passo a mais que você deu. Então, com certeza, o trajeto está sendo cada dia trilhado da melhor maneira possível e você é a única que pode trilhar esse caminho. Por isso que você está aqui comigo hoje. E eu estou muito feliz com a sua companhia, muito feliz de você poder confiar nesse tempo, aquilo que Deus tem me entregado, para que eu possa também, de alguma forma, entregar ao seu coração, entregar a sua vida. Muito obrigada pela confiança, viu? E nós hoje estamos na segunda aula e a nossa aula de hoje é improvável, mas escolhida. Na nossa aula da semana passada, vamos lembrar, nós falamos sobre Vasti e o quanto Vasti foi negligente naquilo que ela tinha recebido. E nós colocamos aí algumas tarefas para que nós pudéssemos olhar, contemplar as nossas ações, os nossos comportamentos e assim ver quais são os hábitos, os comportamentos que nós temos tido que têm sido de alguma forma contrários àquilo que o Senhor nos colocou e aonde o Senhor nos colocou. Eu espero que você tenha conseguido escrever, anotar, que durante essa semana que passou, você tenha tentado buscar, através da presença do Espírito Santo, mudar esses comportamentos, que até então podem ou até poderiam ter negligenciado aquele lugar ao qual você está prestes a chegar no Senhor e depende da sua posição correta. Então, hoje nessa aula nós vamos falar do capítulo 2. Abre a sua Bíblia lá no livro de Esther, no capítulo 2, e nós vamos falar algo muito importante. Nós vamos falar sobre você não precisa em nenhum momento da sua vida se expor. Você não precisa em nenhum momento da sua vida se expor. O próprio Deus colocará pessoas no seu caminho, portas se abrirão e você chegará no lugar que você tem que chegar. Uma coisa que eu quero abrir aqui nessa aula é que muitas vezes a gente quer fazer força com as nossas mãos, com os nossos braços. A gente quer forçar algumas coisas na nossa vida. E nessa aula nós vamos aprender que Esther, ela não precisou forçar nada. Esther, ela não fez força para chegar no palácio. Esther, ela não teve que falar quem ela era. Esther, ela não teve que aparecer em nenhum momento para ser escolhida. Esther, ela só precisou de uma coisa: dos olhos de Deus sobre ela. Quando os olhos de Deus estão sobre a nossa pessoa, quando ele contempla o nosso interior, com certeza as pessoas não vão precisar fazerem nada para impedir o que Deus vai fazer com a gente. Deus ele vai nos levar no lugar aonde nós precisamos estar, com as pessoas aonde nós precisamos estar e fazendo o que ele quer que nós façamos. Então hoje, se você tem tentado, minha irmã, com a sua força, estar em lugares, fazer coisas,
eu quero te dizer, guarda o seu coração no Senhor, porque Ele mesmo levará você para os lugares que Ele precisa levar. Ele mesmo falará o seu nome nas mesas que precisam ser ouvido o seu nome, escutado sobre você. E hoje eu quero abrir esse capítulo lendo lá no livro de Esther, no capítulo 2, o verso 1, que vai falar assim: Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino e que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Esther ainda nem tinha sido convocada, e aqui o plano de Deus já estava começando a acontecer com o propósito de que Esther chegasse naquele lugar. Muitas vezes, antes de você ser convocada, antes de você ser escolhida, o plano de Deus já estará em execução. O plano de Deus já estará sendo feito. Você nem sabe. Você está aí cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, trabalhando, executando o que eu chamo de as tarefas do dia a dia, na simplicidade de cada dia, o ordinário de cada dia. Aquilo que você faz, sabe, todo dia, que muitas das vezes até é cansativo, desgastante, é nesse lugar do todo dia que o Senhor nos observa. Não é quando nós estamos executando grandes coisas. Não é quando nós estamos em lugares onde existem grandes festas, grandes banquetes, como no caso de Vasti, que nós vamos ser vistas pelo Senhor com um olhar de eleição. Muitas vezes nesses lugares a gente está ali distraída, está ali sem saber nem o propósito de estarmos nesses lugares. Mas o Senhor, ele começa a nos observar de uma forma ainda maior, não que nesses lugares o Senhor não nos observe, não é isso. Mas é no todo dia, sabe? Aquilo que todo dia precisa ser feito com disciplina, com constância e como para o Senhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado nisso. Por exemplo, essa aula aqui de hoje, ela é dedicada primeiro ao nosso Deus. É para o Senhor, é para a glória do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos, seja o simples fato de colocar uma roupa para lavar, uma louça na pia para ser limpa, seja o café da manhã na mesa com a xícara ou o seu copo, seja o servir o outro no seu trabalho, quando você se coloca à disposição para ajudar alguém. É nesse ordinário, é nesse dia a dia que nós estamos acessando o que Deus tem para nossas vidas. É no todo dia. Como que você escolhe fazer todos os dias o que você faz? Como que você se dedica? Como que você se coloca posicionada nesse lugar? Eu acredito que Esther, ela era uma mulher que tinha disposição, ela não era preguiçosa, porque para ser uma rainha, a preguiça não poderia reinar, né? Ela estaria num lugar onde atividades seriam muito feitas naquele lugar. Ela teria que estar à disposição do reino, à disposição do rei. Ela teria que dar ordem às suas concubinas. Então, a preguiça ela não poderia ser algo específico na vida de Esther. Então, uma mulher que está sendo direcionada para o propósito, ela precisa ser uma mulher disciplinada, primeiramente com as coisas do Senhor e depois para com aqueles que o Senhor colocou para que ela cuide. E isso precisa ser feito intencionalmente, com amor e sempre dedicação e glorificando o nome de Deus. E nesse momento, quando o rei ele se lembra de Vasti, ele sente uma falta. Então, os lugares aonde a gente vai estar, os lugares aonde o Senhor vai nos levar, são lugares aonde não existe posição, aonde ainda não existe pessoas posicionadas para executarem aquilo ali. E mesmo nós sendo mulheres improváveis,
o Senhor viu em nós algo que talvez poucas pessoas tenham visto, mas que vai fazer a diferença sobre aquilo ao qual Ele vai nos colocar para executar. E essa aula que fala sobre improvável, mas escolhida, é porque Esté, ela era improvável. Como nós falamos na aula anterior, ela era órfã, ela tinha sido criada pelo seu primo Mardokai. Ela havia passado por muitas coisas, provavelmente muitos traumas, porque quando ela queria a mãe, ela não tinha mãe. Quando ela queria o pai, ela não tinha o pai dela. Esté estava ali com um primo, não é a mesma coisa de uma mãe que te escuta, que te aconselha, que te orienta. Não é a mesma coisa do que o seu pai, como aquela figura paterna que cuida, que aconselha também, que demonstra carinho e amor. Esté, ela estava ali sendo criada num lugar, mesmo que Mardokai tinha sido para ela aquele pai, havia muita falta na vida de Esté. Faltas, talvez até então, antes dela chegar naquele palácio, que não tinham sido ainda nem respondidas, ela ainda nem tinha entendimento do porquê ela estava passando por tanta coisa, por tanta dor, por tanta fragilidade. E talvez hoje você está aqui nessa aula e você é essa mulher que já passou por tanta coisa, tanto trauma, tanta dor, e você fala: eu não posso ser escolhida, eu não tenho condição, eu sou inconstante, eu não tenho disciplina, eu não sei resolver os meus problemas, eu não consigo falar, eu não consigo, muitas das vezes, resolver o básico, o mínimo. Talvez você seja essa mulher também, que você é até aquela mulher persistente, perseverante. Você nasceu num lar onde você foi amada, onde você foi cuidada, onde você teve a instrução da sua mãe, a instrução de seu pai. Mas de repente você chegou na sua fase adulta e você passou por separação, por traição. Você teve coisas que você jamais imaginou viver, você está vivendo. Às vezes você está passando um deserto, às vezes você está passando uma crise, não sei. Mas o que eu tenho para dizer para você, através do Espírito Santo de Deus, é: você é escolhida. Você é até improvável, mas você é escolhida. Porque Deus, ele olha para você como poucas pessoas olham. Deus, ele vê em você o que poucas pessoas veem. E sabe, o que ele já colocou em você, porque tudo que você tem para executar o que Deus vai fazer você fazer nesse tempo, já está dentro de você. Você já nasceu com todas as habilidades. Você já nasceu com todo o amor e os sentimentos necessários para que você faça aquilo que Deus vai colocar e desempenhar para que você faça. Não existe falta, já está tudo aí dentro, só precisa ser ativado, só precisa ser colocado de uma forma diferente para que você venha executar. E aqui entra a parte aonde eu creio que Deus vai mais ministrar o nosso coração, que está lá no capítulo 7, que é Mordecai havia criado Radassa, né, ou Adassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe, como eu acabei de falar, e a jovem ela era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Aí aqui a gente vai ler na parte que fala assim, no verso 8. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então, uma coisa que a gente vê aqui, né? Eu hoje não trouxe meu óculos, então estou lendo um pouquinho com dificuldade, esqueci de colocar o óculos, mas permanecendo aqui, minha irmã, essa aula nós precisamos aprender algo que vai mudar a nossa forma de pensar, vai mudar a nossa forma de agir. Quando é o tempo
de Deus nos levar em lugares e abrir portas, Ele nos concede uma graça especial. Pode ter 20, pode ter 30, 50 pessoas. Pode ser um processo seletivo. Pode ser, sabe, a oportunidade de você ser nomeada para algo na sua igreja e ter outras pessoas que você vai olhar e vai dizer, nossa, eu não me vejo capaz, eu não me vejo capaz disso. Pode ter as pessoas que tenham um nível elevado, que tenham diplomas, e você às vezes nem tem tanto conhecimento assim. Mas tudo isso, quando Deus vai avaliar a nossa vida, tudo isso cai por terra. Ele não nos avalia, ele não nos escolhe por um mérito, por um conhecimento, por uma habilidade que nós temos. Muito pelo contrário. Ele, antes de nos escolher, ele vai enxergar a nossa maturidade, ele vai enxergar dentro de nós o nosso coração desejoso de agradá-lo. Ele vai enxergar dentro de nós o nosso quebrantamento, nossa santificação, o quanto nós buscamos a Ele, quanto nós nos relacionamos com Ele, porque quando Ele quer nos posicionar, Ele não quer nos perder. Tem muitos lugares que nós podemos ter posição, mas nós podemos nos perder de Deus. Porque o nosso ego, ele foi feito para isso. O nosso ego, ele foi feito para nos elevar a um lugar, a uma posição e nos mostrar coisas que muitas vezes faz com que o nosso coração ele se corrompa. O ego, ele precisa ser abatido todos os dias. Porque muitas vezes o ego pode nos corromper e nos tirar do lugar. Então, quando Deus ele vai nos levar para uma posição, a graça dele primeiro nos alcança. E aqui ele diz que a palavra vai dizer que Esté, ela alcançou um favor diante de Hegai, que era quem cuidava das mulheres. Esse favor vai mudar toda a história de Esté. Porque esse favor não só concedeu a ela uma visão diferente sobre quem estava observando ela, mas também ela recebeu produtos de beleza e alimentação especial. Então, quando Deus ele nos chama e ele nos separa, nós seremos colocadas em um ambiente diferenciado. A busca é diferenciada, a forma de andar é diferenciada, a forma de falar é diferenciada, a forma de se comportar é diferenciada. Uma coisa que eu quero que nós venhamos aprender e guardar no nosso coração é: nós comunicamos muitas vezes, não só verbalmente, nós comunicamos na fala. Se nós falamos de forma ríspida, agressiva, de forma que menospreza os outros, ou se nós falamos com amor, com carinho, dando ao outro valor. Nós comunicamos como nós nos vestimos. Se nós nos vestimos com modéstia, com decência, muitas vezes é muito perguntado: qual a roupa que a mulher cristã deve se usar? Qual a vestimenta que ela deve trajar? Paulo fala que a mulher deve andar com modéstia. Uma mulher, quando ela é modéstia, ela se apresenta com decência, com coerência. Ela vai saber se colocar ali, respeitando o corpo dela, que é templo do Espírito Santo. E se ela é uma princesa do reino, as princesas da Inglaterra, se você for pesquisar, hoje mudou muito, né? Mas logo lá atrás, nos anos passados, havia uma norma de roupagem, havia uma norma que elas tinham que seguir um padrão do reino. Então, elas não poderiam se apresentar de qualquer forma, em qualquer lugar. Quando elas viajam para outros lugares, elas levam sempre uma peça preta, uma roupa preta, porque caso aconteça, de alguém morrer, elas estão ali, de alguma forma, com aquela peça, com aquela cor preta, demonstrando o luto, a compaixão delas por aqueles que enfrentaram o processo do luto. Olha que interessante. As cores dos esmaltes que elas usavam não podiam ser cores muito vermelhas, sabe? Não estou dizendo que você não possa pintar sonhos de vermelho, estou falando sobre o padrão do reino. Então elas pintavam de nude, Não sei se hoje continua dessa forma.
Então, elas tinham o horário de pegar sol, tinha a forma como elas se sentavam, a forma como elas comiam. As princesas do reino tinham protocolos a serem seguidos. Se as princesas do reino da terra, terreno, elas têm protocolo, elas têm a forma de se comportar, será que nós, princesas do reino de Deus, filhas do Rei dos Reis, não temos também que prestar atenção nisso? Não é um fardo pesado, é uma autoanálise. E o Espírito Santo, ele é o melhor mestre para nos dizer isso tá bom, isso não tá. Às vezes, a gente vai ter que mudar o nosso guarda-roupa. Sim. Eu lembro que quando eu encontrei com Jesus, em 2015, o Espírito Santo de Deus me chamou para ele de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Eu fui para o Senhor Jesus com um guarda-roupa e o Espírito Santo, ele falou assim, desocupa essas gavetas. E eu lembro que eu fui tirando as peças de roupa que eu usava antes. Não foi o pastor que me disse para tirar as peças de roupa. Não foi meu marido. Não foi a irmã da oração. Não foi um profeta. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que falou: isso aqui não convém mais para você usar. E eu lembro que eu tirei tudo de uma vez só. Quando eu terminei de tirar, eu falei: e agora? Como eu vou me vestir? Ficaram pouquíssimas peças no meu guarda-roupa. E eu não tinha como comprar. Na época, né, a gente estava ali num deserto muito grande, construindo ainda a nossa casa. Meu marido só que trabalhava. E eu falei, eu não tenho como comprar roupas novas. E eu lembro que o cuidado de Deus, quando Ele te pede algo, Ele não te pede para te deixar de mãos vazias. Eu lembro que o Senhor, naquela semana, eu comecei a receber peças de roupas, minhas irmãs, doações de roupa de pessoas. E as peças eram totalmente diferentes das que eu usava. E eram peças que eu nunca imaginei usar, mas que o Senhor falou, agora é assim que eu quero que você se vista. Com modéstia, com pudor, com decência. E eu lembro que foi assim, a maior experiência assim, que eu já comecei a ter no início da caminhada com o Senhor, de provisão. Então, assim, e hoje, né, ele continua sendo esse Deus provedor e eu creio que com você não é diferente. Eu tenho certeza que não é diferente. Então, Esther, ela estava recebendo ali um tratamento especial de beleza, e beleza fala de limpeza. Produto de beleza, gente, que mulher que não gosta de passar um perfume, um hidratante? Que mulher que não gosta, né, de passar uma maquiagem, um batonzinho? Que mulher que não gosta de se arrumar? Que mulher que não gosta de se preparar? Nós somos a noiva de Cristo, né? Quando a gente entende assim, eu estou me preparando, antigamente eu ouvia muito falar sobre vaidade. Vaidade não é você se cuidar, não é o autocuidado, não é você passar um hidratante, não é você cuidar do seu cabelo, não é você fazer as suas unhas, isso não é vaidade. Vaidade, muitas das vezes, é porque você faz. A intenção do que você faz é que é a vaidade. Você pode ter vaidade quando você tem algo e você quer mostrar para os outros que você tem. Isso pode ser uma vaidade. Você pode ter vaidade da sua santidade. Quando a gente se acha mais santa que a outra, quando a gente se acha melhor do que a outra, é uma vaidade. A gente pode ter inúmeras formas de definir vaidade. E muita gente só leva vaidade para a parte da aparência. E não. Você se cuidar, você se arrumar para que você se sinta bem, não é pecado. Não é pecado. Esther, ela estava ali cuidando da sua aparência. Ela não precisou se exibir, mas ela sabia que ela tinha que ter um tratamento de beleza. Então ela não falou, não vou cuidar. Ela se colocou à disposição daquilo que tinha que ser feito naquele lugar. E eu creio que Esther, ela já era formosa e bonita, como a Bíblia fala, né? Ela já era formosa, ela já era bonita. Mas ela se colocou à disposição daquele tratamento de beleza porque precisava de uma purificação. Tanto que fala, aqui, ó, deixa eu achar onde é que tá, que elas, aqui, ó, no verso 12 do capítulo 2 vai dizer assim, ó, depois de 12 meses de tratamento, seguido as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra
e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Então aí, e depois elas eram levadas, né, cada uma na sua vez ao rei. Então o óleo de mirra, vai dizer assim, que era um perfume caro, obtido de árvores nativas da África e do sul da Ásia. Então a mirra, ela tinha como não só um perfume, mas ela também tinha como a função purificar. Do que nós precisamos nos purificar? O que em nós ainda não foi purificado? O que em nós ainda não foi limpo? Porque nesse tratamento que nós estamos entrando agora, aqui elas ficaram 6 meses tratamento de beleza, 6 meses tratamento de óleo de mirra. Então, a gente entende que tratamento não é da noite para o dia. A gente não vai mudar de hoje para amanhã. A gente não vai ser limpa num banho só, né? É dia após dia. É intimidade com o Espírito Santo. E uma coisa é olhar e falar assim, o que eu posso me desafiar que eu nunca fiz, que eu nunca busquei, pelo medo, pela inconstância, pelas crenças que me limitam, pelas palavras que eu recebi. O que hoje eu posso fazer de diferente para me purificar, para mostrar que eu sou capaz. Eu estava olhando hoje, antes da aula, um pé de erva doce, né? Um pezinho de erva doce que eu recebi do meu pai, uma mudinha. E eu não tenho hábito de ter plantas em casa. E é uma coisa que eu tenho buscado depois dos 30, tenho buscado querer gostar mais, né? Tenho sentido vontade de ter plantas, fazer jardim em casa. E eu ganhei várias mudinhas já de planta, gente. Eu lembro que eu já tive 10 daquelas suculentas e morreram todas, porque eu não sabia cuidar das 10. E eu ganhei uma mudinha de erva doce do meu pai. E eu me desafiei a ser fiel, a cuidar daquela mudinha de erva doce todos os dias. Ela chegou pequena. E eu lembro que tinha dia que eu esquecia de olhar como é que ela estava. E eu passei a me dedicar. Talvez você que goste de planta ache assim, nossa, né? Eu gosto de planta, não tem problema com isso. Mas é o que você ainda não se desafiou a fazer, ok? Para mim era a mudinha de planta. E eu lembro que eu comecei a molhar aquela mudinha de planta e quase todos os dias eu observava ela. Teve uma semana que eu fiquei sem olhar, ela ficou seca, parecia que tinha morrido. E aí eu falei, não, fui lá, molhei ela e comecei a arrumar, arar ali, a mudar assim, um pouquinho ela de lugar. E comecei a conversar, quem diria eu conversando com a planta, falando com ela, você vai ficar bonita, porque as palavras, elas dão impacto sobre as plantas também, não é sobre as pessoas só não. E eu comecei a falar com ela e depois de meses, hoje quando eu fui contemplar o pé de erva doce, tá enorme, tá bem grande, já deu flor, já deu mudas ao redor. E eu falei assim, uma mudinha de erva doce me desafiou e me promoveu para que eu pudesse entender que eu posso, que eu consigo ser disciplinada nas pequenas coisas. Então comece nas pequenas coisas. Seja purificada nas pequenas coisas, que você vai chegar diante do rei e o que ele vai dizer para você vai definir se você vai ser concubina, porque as mulheres que não eram escolhidas, elas viravam concubinas, ou se você vai se assentar naquele lugar preparado para você. Então, nessa aula, que você venha se autoanalisar e não se promover. Quando for o momento, as portas se abrirão, você será convocada, você receberá uma ligação improvável. Eu tinha até um testemunho para contar, mas essa aula vai ficar muito grande, de um momento quando o Senhor trabalhou na minha vida, mas quem sabe nas próximas eu lembro e conto. E de que você não precisa forçar portas. Que você não precisa ficar assim, vou ligar para aquela pessoa que eu conheço, para ela lembrar de mim quando aparecer isso ou aquilo, para ela... Não precisa. O Senhor vai promover você. Esther não falou assim, meu primo, tente encontrar um meio de eu ser vista, de eu sair daqui, desse ambiente de orfandade, de eu ser reconhecida. Não. Por quê? Porque quando nós temos que chegar em algum lugar, se a gente está em obediência ao Senhor, se a gente está buscando posicionamento no Senhor para que o nome dele seja glorificado, porque
Uma coisa muito importante para fechar essa aula é que os lugares que a gente vai chegar, onde o Senhor quer nos levar, não é para nossa glória e não é porque a gente tem alguma coisa. É para a glória de Deus e através de nós Ele quer fazer algo. Então sempre vai ser para que o nome dele seja glorificado e seja honrado, tá? Esse é o primeiro ponto. Se não for para isso, não vai acontecer. Então nessa aula, não empurre portas, se purifique, se desafie, você é capaz e você pode. Anote quais as coisas que você gostaria de começar a fazer e você ainda não fez porque é um desafio. Coloque cada coisa escrita, coloque também os dias para que você comece a fazer. Tenha uma agenda onde você anota todas as suas tarefas, daquilo que você quer começar, que você ainda não começou. A gente só está em fevereiro, ainda tem muito tempo pela frente. Então, ainda dá tempo de você iniciar aquilo que você ainda não começou por medo, mas que Deus hoje manda te dizer: filha, você é capaz. E até a nossa próxima aula na semana que vem. E que Deus te abençoe.